Dinheiro? Você sabe realmente de onde vem o dinheiro? Como ele surgiu? Por que ele surgiu? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar hoje. O dinheiro, ele dá acesso à alimentação, transporte, viagens, medicamentos e muitas outras coisas. Mas e antes? Antes, quando a gente vivia no tempo das cavernas, a gente vivia em grupos. Às vezes esses grupos eram obrigados a se deslocarem até outros cantos para, sei lá, caçar. E nesse meio tempo a gente encontrava outros grupos e a gente realizava uma coisa que é chamada de escambo. O que é o escambo? Escambo é a troca. Digamos que o grupo 1 tinha muita pele de animais que servia como cobertor, como roupa, e o grupo 2 ele tinha muita carne. Então eles realizavam a troca, dividiam as coisas e trocavam entre si para poder satisfazer suas necessidades. Mas de onde saiu a palavra salário? A palavra salário surgiu porque no tempo dos romanos, os soldados romanos eles eram pagos com sal. Sim, sal. Literalmente era uma punhada de sal que eles recebiam como salário. E aí eles poderiam usar tanto para comprar outros bens e serviços, como também para poder colocar na comida caso não quisesse usar. As primeiras cédulas de papel moeda surgiram na China no século VII. Demorou muito até elas se tornarem populares. Apenas na segunda metade do século XIX que o papel moeda passou a ser usado em larga escala. Ou seja, desde o século VII até o século XIX que ela começou a ser usada em larga escala. Isso na Europa e nos Estados Unidos. Antigamente as pessoas, antes de surgir o papel moeda e as moedas, elas usavam frutas como moeda de troca. E aí que se tornava uma coisa ruim, porque tinha dois defeitos usar as frutas. Um é que ela poderia ser facilmente replicada e dois, que ela era difícil de ser transportada. Mas por que difícil? Imagina que você vai comprar uma casa e tem que levar do canto 1 até o canto 2 50 mil maçãs. É inviável. Então foi aí que eles tiveram a ideia de usar metais como marcação de valor, como moeda. Pois o metal ele é maleável, ou seja, você poderia botar no mesmo tipo de moeda as marcações de valor, como por exemplo, R$1, R$10, R$100, que até hoje existe isso em quase todas as moedas. E também ele é difícil de ser replicado, porque ele não tem como se replicar, você só consegue metal se você fizer escavação, mineração e etc. Só que aí surgiu outro problema. Quando as pessoas foram adquirindo muitos metais, passaram a ser roubadas. Então foi aí que tiveram a ideia de criar os bancos, e você poderia guardar o dinheiro nesses bancos para manter seu dinheiro seguro. E quando você colocava o dinheiro no banco, o banco te dava uma assinatura numa folha de papel com carimbo e tal, para comprovar que você tem 5 moedas, por exemplo, guardadas naquele banco. Só que aí as pessoas começaram a comercializar e usar como moeda esse papel que estava ditando que você tinha 5 moedas lá no banco. Você ia lá, comprava alguma coisa e dava esse papel para a pessoa ia lá no banco depois e conseguia pegar essas 5 moedas. Então foi aí que surgiu realmente o papel moeda. Ele estava atrelado a essas moedas, esse ouro, esse ferro, qualquer tipo de metal que estava dentro do banco. Quando a gente começou a viver em sociedades mais complexas, mais grandes, não era obrigatório você saber fazer todas as coisas, como por exemplo caçar, cortar madeira, plantar, essas coisas, porque não era tão produtivo. Então foi aí que tiveram a ideia de pegar as pessoas e especializar elas no que elas eram melhores. Se você sabia bem cortar madeira, você ia se aperfeiçoando cada vez mais para você ser o melhor cortador de madeira daquela vila, daquele grupo. E aí você começava a trocar, como por exemplo, digamos que tinha uma pessoa que era forte, que tinha habilidade com luta e tal, e outra pessoa que sabia plantar muito bem. A que sabia plantar não ia necessariamente aprender a lutar, porque ela só precisava plantar mais para ela poder pagar a outra pessoa que sabia lutar para proteger ela. Que isso realmente é um escambo, é uma troca, mas dentro da própria sociedade. Só que aí surgiu outro problema. Nós precisávamos de uma marcação de valor, porque você pegava, por exemplo, tinha 2 maçãs, você trocava essas 2 maçãs com alguém por 3 pedaços de carne. Você ia lá e trocava com outra pessoa esses 3 pedaços de carne por 10 maçãs. Então foi aí que eles realmente tiveram a ideia de fazer essas moedas feitas de metais. Porque além de ter a marcação de valor, também tinha um carimbo de alguma autoridade, como por exemplo o rei daquela localidade. Porque mesmo se uma pessoa não confiasse na outra, todas elas iriam confiar no rei. E se todo mundo confia no rei, você pode pegar daquela pessoa, porque outra pessoa também vai aceitar aquela mesma moeda, aquele papel moeda e etc. Porque o valor do dinheiro não está realmente no dinheiro, e sim na ideia de valor que ele tem. É como o Coringa fez no próprio filme dele. Ele falou que se você queimar uma pilha de $1 milhão, o que de fato você está queimando é apenas papel, porque o valor do dinheiro está na ideia e na promessa de troca que ele tem. A gente abstraiu
tanto essa ideia hoje em dia, que muitas pessoas não chegam nem a usar o dinheiro físico, eles usam dinheiro virtual, que é uma coisa que não dá para você pegar. Como, por exemplo, vários bancos digitais, corretores de investimento, muitas coisas que você não chega nem a pegar no dinheiro, não é nenhuma coisa, e sim a promessa de troca que você vai conseguir. Pegar aquele dinheiro que você conseguiu e trocar por algum outro bem ou outro serviço. É tão grande isso que você não tem mais nada físico para comprovar que você tem aquilo. É só essa promessa de troca. Laurie Santos e Kate Chen trabalharam com macacos prego, que são animais bastante inteligentes e sociáveis, assim como nós humanos. Eles queriam saber se eles seriam capazes de adotar o valor de alguma coisa, de algum objeto, assim como nós adotamos com as moedas. Então aí eles fizeram fichas prateadas, essas quais os macacos poderiam trocar elas por marshmallows, por frutas e outras coisas. Depois de um certo tempo que eles viram que os macacos realmente tinham adotado esse valor, atrelado o valor à ficha prateada, eles começaram a manipular os preços dos produtos para ver como eles iriam reagir. E foi aí que aconteceu várias coisas que são muito similares a gente. Em certo dia, eles pegaram o preço dos marshmallows, que eram de 2 moedas prateadas, e abaixaram para uma só. E os macacos reagiram muitas vezes como nós reagimos. Eles passaram a comprar mais marshmallows e menos frutas, como se o marshmallow tivesse em liquidação. Aliás, os paralelos de comportamento com a gente foram muito maiores. Durante o experimento teve algumas complicações, porque um dos macacos pregos chegou a roubar todas as fichas que estavam no cesto, que era dividido entre os macacos. Ele foi e roubou. Velho, isso tipo... Meu Deus do céu. O ouro e o diamante não são tão valiosos como a gente pensa. Certo que o ouro é um bom condutor, ele é ótimo para ser usado em circuitos eletrônicos e tal, mas não é realmente isso que dita o seu valor. Como The Rattler's Stone conta, em 1938, a De Beers Joalheria, que até hoje detém o maior controle de diamantes do planeta, procurou uma agência de publicidade para mudar a forma que as pessoas viam os diamantes. Ao invés de eles saírem vendendo, gritando, olha, compre diamante, o diamante é bom, não. Eles fizeram outra coisa. Eles deram diamantes para pessoas famosas, para pessoas que ditavam tendências, para poder usar. Ó, toma aí e usa para você aí. Só que aí todas as pessoas viam que todas as celebridades, todas as pessoas que estavam no topo do mundo, as mais ricas, estavam usando diamante. E aí fez com que o diamante fosse desejado por muitas pessoas. Mais que isso, eles começaram a usar os diamantes em filmes de Hollywood. Eles fizeram do que os mocinhos pedisse a noviça, a mulher, em casamento com um anel de diamantes. Segundo Dean Bunomano, em O Cérebro Imperfeito, eles queriam criar uma correlação entre os diamantes e o amor, o desejo e etc. Além deles controlarem a mineração dos diamantes, eles também controlaram a distribuição. A mineração para que as pessoas não conseguissem extrair do solo tão facilmente e a distribuição para que sempre em sociedade haja poucos diamantes. Assim, se tem poucos diamantes e muitas pessoas querendo comprá-los, o preço vai aumentar cada vez mais. Eles criaram uma relação tão forte com essa questão da cultura de Hollywood, que até hoje nos Estados Unidos é muito comum o mocinho pedir a mocinha em casamento com um anel de diamantes. Mesmo que ela já tenha sido casada outras vezes, que ela já tenha um anel de diamantes, ele mesmo assim tem que comprar outro para pedir ela em casamento. O valor se mantém enquanto as pessoas acham que vale.